Fala pessoal, beleza? Isso aqui é o Direito na Veia com Bruno Koga e hoje a gente vai falar sobre o dilema das redes. Eu fugi durante vários meses desse filme. Vocês não têm ideia, na verdade não foram vários meses, várias semanas, mas dá no mesmo na quarentena. Enfim, todo mundo me recomendando, mas como eu tinha feito a minha dissertação de mestrado justamente sobre essa questão da utilização de dados pessoais, eu fugi disso totalmente, confesso. Peguei um tempo para viver um pouco mais a minha vida e ficar mais longe possível desse tema de direito digital, de proteção de dados, assim, tirando a vida profissional, claro, que não dá para ninguém fugir. Mas, enfim, eu assisti finalmente o Dilema das Redes, eu agradeço todo mundo que me indicou. E agora, se você tem curiosidade para saber o que eu achei do documentário, fica aqui que a gente vai discutir ele rapidinho, beleza? Bom, gente, o Dilema das Redes é um documentário que está na Netflix e ele trata basicamente sobre a influência das redes sociais no indivíduo e na sociedade. Se você pensar, a estrutura do documentário ele tem uma crescente, né? Ele começa falando que você vai utilizar suas redes sociais, que ela tem um certo apelo para sua dopamina, que quando você dá um like, aliás, né, quando você recebe um like, você tem um reforço positivo, ou seja, você se sente cada vez mais instigado a praticar condutas numa dada rede social, até o ponto de que depois você começa a ser dependente tanto do feed de notícias quanto notificações, likes. Eu quero saber se os outros me amam, se eu joguei uma foto e ela não é boa, é porque tem algum problema comigo, enfim. Depois ele vai começar a tratar do mercado publicitário, onde você vai coletar todos esses dados desses usuários e aí você vai jogar na forma de publicidade direcionada para pessoas. Então, se eu quero vender um tônico capilar, eu vou procurar quem é, porventura, calvo ou quem se sente mal, assim. E se eu conseguir estimar isso por algum modelo, eu já lanço a minha publicidade ali diretamente, já acerto na mosca, ao invés de ter que ficar procurando, jogando anúncios de forma universalizada. Tudo bem? Depois, ele começa a discutir a emulação de comportamentos, quando as redes sociais vão começar a forçar as pessoas a dados comportamentos, a dados sentimentos, e aí começa a ficar cada vez mais sombrio o documentário, e ele termina numa discussão sobre a democracia, principalmente sobre a utilização dos dados pessoais em eleições, como nós tivemos em 2016 no caso da Cambridge Analytica. Citam também aqui o Brasil. Chegando aqui, a gente delimita o final do filme, ele é apresentado como propostas, soluções e o que você pode fazer. Então, tem gente que vai dizer regulem as redes sociais, tem gente que vai dizer proíbam as redes sociais, tem gente que vai jogar, olha, tira todas as suas notificações, ou então desinstale seus aparelhos, tem horários para você mexer nas suas redes sociais, etc, etc. Tudo aquilo que o pai de todo mundo já deve ter dito alguma vez na vida. Você não sabia, mas o seu pai está no mesmo nível de alguém que já esteve no topo da carreira do Google ou do Facebook. Então, presta mais atenção no que ele fala. Você nunca sabe quando ele capta as coisas do abstrato. Mas, enfim. O filme tem algumas ironias, e a primeira delas é ele ser viabilizado pela Netflix, que é uma das empresas que mais se utilizam de dados pessoais. Quando você recebe indicações, aquele menu do que você deve ver, do que você não deve ver, ele é todo personalizado através da sua experiência. E aquilo que você assistiu mais, aquilo que você assistiu menos, aquilo que você assistiu mais de uma vez, aquilo que você assistiu 2, 3 minutos, já saiu. Então, todo o seu feed ele é montado a partir justamente dos seus dados. Daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta. Então, já é curioso que o documentário apareça através da Netflix. Isso por si só não tem absolutamente nada de errado.
o argumento do filme ele não é quebrado por causa disso. Mas agora ele começa também a uma outra contradição que eu já acho um pouco mais forte, que é ele dizer, muitas vezes as redes sociais vão se utilizar dos seus sentimentos, vão brincar com o seu coração, vão te machucar, e aí, depois disso tudo, elas vão jogar para você algum produto, ou jogar qualquer coisa, ou enfim, vão te viciar. Só que, ao mesmo tempo, esse mesmo tom apelativo, ele é utilizado no documentário. O garoto começa normal, depois ele termina praticamente um robô que não consegue sair do celular, e aí eles vão colocar que no final você vai estar sem democracia, o mundo vai acabar e vamos todos morrer. Calma, também sem pânico. Agora, isso não quer dizer que todos os dados ali apresentados são falsos, mas a estratégia argumentativa é muito próxima daquilo que eles estão criticando. Ao mesmo tempo, também, você pode discutir algumas outras questões que são interessantes, né? É um documentário que ele vai discutir muito uma questão maniqueísta dos grandes capitalistas do mal que impedem, muitas vezes até o pessoal do Vale do Silício, de fazer coisas boas para os outros, porque todos eles têm almas generosas. Isso, de certa forma, não deixa de ser verdadeiro. Se você compra ações de uma companhia, você está interessado que ela dê lucro. Você não vai estar pensando, nossa senhora, será que o pequeno Luiz vai estar feliz ou triste? Faz sentido, esse é um argumento válido. Agora, a partir do momento que você ignora também que em outros países isso também está acontecendo de maneira até mais grave, por exemplo, você pega a China, onde a avaliação social de um indivíduo ela está relacionada com quem você fala, quais são as suas relações, ou seja, isso também é absolutamente grave. Então, não é uma coisa que seja inerentemente relacionada apenas ao modo de produção capitalista, ou capitalismo de vigilância, no sentido de que só os países do Ocidente estariam envolvidos nisso. Uma outra discussão também que o filme deveria ter abordado, ao meu ver, né, é que seria possível a gente discutir também essa relação, não só empresários, pessoa física titular dos dados, mas também Estado e essa pessoa física titular dos dados. Em que sentido eu digo isso? Você pode ter tanto um totalitarismo digital que não necessariamente está relacionado só com relações de consumo, só com relações de compra e venda de produto, serviço, venda de publicidade, mas principalmente na regulação das liberdades individuais do cidadão. Então a gente não pode achar que simplesmente o papel do Estado aqui é nos proteger dessas grandes companhias do mal. Na verdade, a situação é muito mais complexa e é necessária uma autolimitação do Estado em relação a isso, e é também necessária uma regulação desse setor. E isso tem diversos problemas que eu vou citar mais adiante. Algumas outras questões também é que não se discutiu tanto quais são os movimentos legislativos que surgiram e que já existem em relação a isso. Se você for pensar no âmbito da União Europeia, já existe a GDPR, nos Estados Unidos, na Califórnia, existe uma lei de proteção de dados também, aqui no Brasil agora chegou a LGPD, mas são questões recentíssimas, a LGPD não estava nem em vigor há pouco tempo atrás, então, mas de todo modo a gente já começa a ter um arcabouço em relação aos dados pessoais, pelo menos em relação ao princípio da transparência. Qual o objetivo desse tratamento de dados? Garantir ao titular dos dados o acesso aos dados, retificação desses dados que ele tem, permitir também que ele possa portar esses dados para uma outra companhia, se for o caso, permitir que ele possa compreender os rudimentos dessas tomadas de decisões algorítmicas. Enfim, a LGPD ela serve de instrumento para muita coisa. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil vai ser muito interessante saber como ela vai se posicionar em relação a tudo isso, principalmente quando ela tiver que enfrentar as gigantes.
companhias como a Amazon, Google, GoFund, né, Microsoft, enfim, que são muito maiores que ela, dispõem de muito mais recursos que ela. E aí a gente vai descobrir qual é o poder efetivo de regulamentação do Estado. Mas, enfim, é um vídeo interessante, ele evidentemente não toca em vários pontos que eu gostaria que tivessem sido abordados, mas, em primeiro lugar, não é um filme feito para mim, né? E, em segundo lugar, ninguém é Deus para conseguir tocar todos os temas do filme. A segunda parte também é que o documentário também tem essas inconsistências, né? A parte que eu gostei menos foi essa tentativa de te sensibilizar, de fazer você tacar fogo no seu computador quando você sai de casa. Enfim, eu acho que foi um pouco too much, como diz o pessoal. Vamos discutir agora as propostas que eles colocam no final do documentário, né? A questão de regular redes sociais faz sentido. Você já tem alguma regulação em relação aos dados pessoais agora, mas muitas vezes essa exploração comportamental ela não está muito bem regulada. Você até tem no CDC, no inciso 39, inciso 4, uma proibição sobre exploração de fraqueza do consumidor, ignorância e assim por diante. Mas é um dispositivo muito aberto e que muitas vezes necessita de uma discussão tão técnica que eu não sei se aquela linhazinha que tem no meio de tantas outras linhas vai dar conta de segurar tudo isso nas redes sociais. Esse me parece um dos pontos difíceis de regulação. O outro ponto de regulação difícil é o próprio documentário ele salienta uma questão que a gente chama de opacidade. É muito difícil você saber quais são os limites, qual o funcionamento, na verdade, do machine learning. Então, na verdade, vamos pensar no Google. Ninguém entende como funciona o Google, uma pessoa física. Ela pode ter uma ideia de como funciona. Mas essa pessoa não vai conseguir saber tudo o que acontece naqueles milhares e milhares de computadores. Então, se nem os próprios técnicos vão conseguir ter ideia disso, imagine o regulador, como ele vai regular alguma coisa assim. Regulação de tecnologia é uma questão muito complicada. Você pode acabar inviabilizando uma tecnologia ou você vai acabar destruindo um mercado que poderia ter concorrência. E, evidentemente, há uma grande discussão sobre se pode ou não haver concorrência na internet, né? Muita literatura diz que a tendência é termos oligopólios. Um exemplo, existe o Bing, da Microsoft. Ninguém usa o Bing, todo mundo usa o Google para pesquisar alguma coisa. Então, depois que surge uma companhia, dificilmente ela é suplantada por outra. Mas, enfim, já estou fugindo um pouco do tema da regulação, né? Mas é uma questão muito interessante essa também. A outra proposta que é um pouco mais jacobina, por assim dizer, é pegar e, então vamos proibir redes sociais, isso aqui faz mal pra caramba, isso vai nos levar a um cenário distópico do Mad Max. Depois que o gênio sai da garrafa, dificilmente ele volta. Em economia, geralmente se fala que você cria um mercado negro a cada proibição do Estado, né? Você proíbe a pessoa de usar maconha, vai surgir um mercado negro de maconha. Se você proibir cotonete, vai surgir um mercado negro de cotonete. Então, é uma discussão muito peculiar, porque eu não sei se existiria, nesse caso específico, um mercado negro de redes sociais. Essa é uma dúvida que eu tenho. Agora, mesmo assim, como você vai conseguir proibir, fazer com que isso volte, é uma questão extremamente difícil. E um outro ponto, que eu estava quase me esquecendo, recentemente, eu acho que foi o New York Post, soltou uma matéria sobre o Biden, ou o filho do Biden, na verdade, e que parece que potencialmente influiria nas eleições dos Estados Unidos que estão para acontecer. E essa matéria ela foi restrita, de certa forma, né? Porque parece que tem algumas dúvidas sobre a procedência ou não das informações, que não foram checadas, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. Mas tanto pelo Facebook quanto pelo Twitter, eles deram uma dificultada de circulação dessa informação. E aí? Se num ano
o Facebook, no caso da Cambridge Analytica, foi colocado como alguém que favoreceu o Trump, agora, de certa forma, ele pode ser visto durante essa eleição como alguém que eventualmente prejudicou o Trump. E é uma questão muito interessante. Onde é que ficam essas redes sociais aí? Elas são gatekeeper? Elas são quem vai dizer a verdade na Terra? É uma questão que a gente vai discutir aqui no Brasil na lei de fake news, que está ficando cada vez uma discussão mais urgente da nossa sociedade, embora eu tenha sempre minhas preocupações sobre limitação à liberdade de expressão. Mas, enfim, pessoal, o fato é que não existe nenhuma saída, não existe regra mágica, e o cenário distópico que é comentado no documentário pode, de fato, ocorrer. Não é porque eu acho que o documentário foi um pouco apelativo e não trouxe nada de novo, né, que ele, de fato, está errado. Não, eu concordo com vários argumentos que estão ali. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão comportamental, de você utilizar neurociência, de você utilizar psicologia, aliás, o behaviorismo, para emular comportamento nas pessoas. Isso é uma brincadeira séria. Nos Estados Unidos, o Richard Thaler e o Cass Sunstein publicaram um livro chamado Nudge, que é basicamente a versão do bem disso tudo, que é o Estado que se importa com as pessoas, promover, incentivar você a ter condutas boas. Coma mais salada, não fume cigarro, atravesse a rua pela faixa de pedestres. A grande discussão a gente não tem um controle exato, não existe uma regra moral fixa na qual a gente saiba o que é positivo, o que é negativo, o que é uma violação de liberdade individual e o que é, na verdade, um ato de autoritarismo. Então, são várias discussões que a gente vai ter aqui e é muito rico você assistir um filme desse, porque você sai com várias ideias, infelizmente, muitas delas desagradáveis. Então, se você não quiser dormir, eu recomendo muito você assistir Dilema das Redes, e Privacidade Hackeada também é muito bom. Talvez eu faça um vídeo sobre privacidade hackeada. Enfim, pessoal, se você gostou, curta, comente, compartilhe, porque assim os algoritmos do YouTube vão ficar sabendo que você gostou desse vídeo, vão te jogar mais vídeos meus, e aí, quem sabe, eu consigo comprar o meu jatinho. Beleza, gente? Tchau, tchau. Um abraço. Até lá. Tá? Também é importante você discutir uma outra questão, que ela diz respeito a alguma outra coisa que eu esqueci.